Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A loucura da estratégia do Evangelho contrasta os planos humanos. Pois é, o Evangelho se expandiu onde ninguém esperava. Os milagres de Deus aconteceram quando menos condições havia, e assim por diante. Como o Gideão foi para a guerra numa loucura estratégica, com 300 homens sem armas, enfrentando um exército colossal de inimigos midianitas, infiltrado ou acrescido de muitos outros povos do Oriente, como a Bíblia diz, Juízes no capítulo 6, e lá naquela loucura, ele, de noite, espalhou os 300 homens com uma trombeta numa mão e na outra mão uma tocha de fogo acesa dentro de um cântaro de barro que abafava, não deixava aquilo ser visto. E em algum momento o Gideão tocou a trombeta dele, todos quebraram o cântaro de barro e a sua tocha ficou queimando, iluminando o ambiente em volta do arraial dos midianitas, que foram tomados de surpresa naquela noite, e todos gritaram: pelo Senhor e por Gideão, espada pelo Senhor e por Gideão. Aquilo era uma estratégia louca. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, no 1º capítulo, ele diz: o evangelho é loucura para os que se perdem. Eu, irmãos, quando estive entre vocês, decidi nada saber de cultura deste mundo, de sabedoria humana, mas eu tive uma mensagem só: Jesus Cristo e este crucificado. Loucura para uns, motivo de zombaria para outros. A pregação do evangelho é uma loucura. E o derramamento do Espírito é outra loucura. O Senhor derramou o Espírito e as pessoas saem falar línguas estranhas, parecem malucos, abrindo a boca e cheios de alegria, soltando a voz em línguas estranhas. Pois é, loucura. Línguas estranhas são uma loucura para uma pessoa racional. Uma pessoa que raciocina, um humano comum, ficar falando em línguas é uma loucura. Mas para nós, diz o apóstolo Paulo, isso é poder de Deus. Quando a gente fala em línguas estranhas, os anjos estão falando por nós e tocando o coração de Deus, nos edificamos a nós mesmos, renovamos a unção de Deus em nós no Espírito e podemos fazer milagres e profetizar. Tudo isso é loucura, não é por métodos humanos, não é ajuntando gente, com muita gente, com muito som, imagem, holofotes e, enfim, publicidade, propaganda, agradar os olhos e os ouvidos. Não, não, não. A estratégia do evangelho é louca. Por exemplo, em uma reunião, de repente, não fazemos nada do que estava programado e ali começamos a orar, a falar em línguas, o fogo cai e as pessoas de fora dizem: vocês estão malucos. No dia de Pentecostes foi o que disseram, mas o poder de Deus estava ali. Muitos continuaram dizendo: essa gente está doida, essa gente está maluca. No entanto, 3.000 tomaram a decisão pelo Senhor e se batizaram e continuaram perseverando na doutrina dos apóstolos e no partir do pão em comum, tomando suas refeições com singeleza de coração, juntos. Isso tem uma força tremenda quando comemos juntos, estamos juntos, oramos juntos, aperfeiçoamos a nossa unidade. Isso tem um poder tremendo. É na unidade do povo de Deus que o Senhor vai manifestar o seu poder. É pela unidade que o mundo vai saber que nós somos do Senhor
João 13, 34 e 35. Agora eu quero ler em Isaías no capítulo 29, aquele texto que para mim é muito caro, é muito precioso. Isaías 29, 13 e 14. O Senhor disse: meu servo, visto como esse povo de Israel se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu, ou texto da Bíblia que decorou. Maquinalmente se aprende, maquinalmente se decora também texto da Bíblia, mas isso daí não é prova de espiritualidade. Essas coisas mecânicas acabam sendo uma religião que afasta o homem do projeto de Deus. A estratégia de Deus é que a gente se concentre na obediência ao Espírito Santo. Então o Senhor diz: por causa disto, contrastando com essa religiosidade de repetição, de publicidade, de liturgias repetitivas de igreja, coisas decoradas, coisas ensaiadas, coisas para agradar os olhos, reuniões que são shows para agradar os olhos, eu quero agir de outra maneira, diz o Senhor. Continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio desse povo. Sim, obra maravilhosa e um portento. De maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Interessante. A obra de Deus não é feita com prudência e sabedoria humanas, mas pelo poder de Deus. E no poder de Deus há coisas que vão ser muito diferentes, loucas. Por exemplo, uma perseguição ao evangelho faz o evangelho, na verdade, crescer e se espalhar. Deus permite a perseguição. Em muitos lugares acaba uma igreja grande, templo maravilhoso, de repente acabou tudo aquilo, e aí? Não, Deus está querendo o melhor. Aquilo não era para agradar a Deus, aqueles shows, aquela repetição de shows lá da frente, pessoas se revezando para se apresentarem, aparecerem, e isso não era vontade de Deus. Então, quando aquilo se desfaz, crentes verdadeiros vão procurar viver um verdadeiro evangelho e vão buscar ao Senhor. Quando a gente perde o emprego, perde alguma coisa, a gente fica tão triste, arrasado, que vai buscar o Senhor. Deus permite que a perseguição que está acontecendo em grande parte do mundo se torne em motivo para os verdadeiros cristãos buscarem mais o Senhor. Se a gente não pode se reunir com 1000 pessoas num salão, a gente reúne com 2 ou 3, meia dúzia, aqui, ali, acolá, e o evangelho vai ter lucro. Ao invés de um grupo de 1000 assistentes acomodados ali, crentes passivos, que só sabem assistir reunião, a gente vai ter pequenos grupos ativos que vão levar o fervor, o amor, a alegria e o entusiasmo do evangelho para outros e outros, e vai ser muito melhor. Se espalhar aquele grupo de 1000 de um templo e formarem-se muitos grupos pequenos de meia dúzia, vai ser muito melhor para o evangelho, mas isso não vai satisfazer a vaidade de algum grande líder que vai ficar muito triste, arrasado, mas a divisão vai acabar sendo uma multiplicação. Essa separação às vezes é necessária, e Deus faz essas coisas acontecerem, como está fazendo na maior parte do mundo, coisas semelhantes acontecerem nesse tempo do fim. Aí, essa religiosidade que Deus não quer que continue, esse chamado cristianismo conservador, um estereótipo de igrejas, isso Deus não quer. E no capítulo 30 de Isaías, o Senhor diz: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança
sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Eu já participei no passado de muitas reuniões de planejamento, reuniões de estratégias para uma grande campanha evangelística, fazendo planos de expansão da igreja, planos disso e daquilo, construção, planos que não procedem do Senhor. A gente deveria submeter todos os nossos planos ao Senhor. Provérbio 16:1 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa venha dos lábios do Senhor. Que você entenda isso, meu irmão, para você buscar o Senhor e ter a certeza e a convicção que vem do Espírito de Deus, e não aquela orientação mecânica de uma religiosidade padrão que se estabelece em meras repetições de reuniões e jargões religiosos e shows e música bonita, isso e aquilo, e que não tem efeito espiritual, não tem poder, não há sinais, milagres e maravilhas ali. Aquilo é uma acomodação, não é isto que Deus quer. A estratégia de Deus às vezes vai parecer loucura aos olhos humanos, mas Deus sabe o que faz. Não é por força, não é por propaganda ou publicidade, nem pelo dinheiro, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Que a gente entenda isso e você queira buscar o Senhor, encontre um líder espiritual que acompanhe você. Não queira ser apenas um mero assistidor de reunião repetitiva, algo mecânico que faz parte de estratégias humanas que não procedem de Deus. Cuidado para você não ser numa massa manipulada. Não, Deus quer que você seja alguém que tem o Espírito de Deus, se dirija pelo Espírito de Deus, se junte com outros assim e faça expandir o reino de Deus, ao contrário de ser um crente só assistidor de reunião. Comece a entender isto, meu irmão, minha irmã.